Oi, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre a minha parte no jogo de dominó do trabalho de estrutura de dados. Então, a maior parte do que eu fiz foi o Lui.hpp e boa parte do lista vetorial, que o meu colega vai falar sobre como é que funciona essa lista. E eu também fiz algumas funções no main que ainda são relacionadas com a lista. Aqui no primeiro print a gente tem sobre o nó. O nó, ele tem dois construtores. Isso foi uma coisa que a gente não viu em sala de aula, é mais sobre programação orientada a objeto. E eu utilizei então dois tipos de construtores, tanto o construtor no qual ele nunca recebe nenhum valor, então ele pode inicializar vazio, quanto o construtor recebendo um valor que daí desse jeito em algumas funções eu utilizo para, por exemplo, um ponteiro do tipo nó chamado auxiliar ou aux1 ou qualquer coisa, e ele já vai receber direto o valor de começo. Ou então às vezes ele vai inicializar vazio porque ao longo da função ele vai trocar de valor. Aqui tem todas as minhas funções, então eu preferi colocar elas dessa forma, em que primeiro elas só estão instanciadas e depois tem direitinho tudo que elas fazem, porque desse jeito eu consigo utilizar, por exemplo, no restante do código do main, que vai vir no final da apresentação, eu consigo mostrar, por exemplo, monte.imprimir. Ao invés de eu utilizar uma função imprimir, que vai receber como argumento o monte já executa a ação de imprimir. E imprimir pode receber algum valor ou não. Nesse caso em específico, não. Mas se fosse outro tipo de função que recebe valor, como remover posição ou contém item, entre outras. Aqui a gente tem as minhas primeiras funções, então instanciar. Instanciar ele só coloca todo mundo no começo. Inserir início, que ele vai pegar o valor e ele vai inserir no início. Como é que ele faz isso? A lógica funciona mais ou menos do mesmo jeito para todas as funções. Eu acho que eu vou explicar mais como é que a lógica funciona nesse e depois no restante só é o mesmo. Então eu inicio um novo nó chamado novo nó, e ele já recebe direto o valor que a função recebe por parâmetro. Posteriormente, ele testa se o começo da minha função, ou se o começo da minha lista, na verdade, ela já é nula. Por quê? Porque se o meu começo é nulo, quer dizer que esse valor que eu estou inserindo, ele é o primeiro de toda a minha lista. Essa checagem ela não acontece somente em inserir início, ela também acontece em inserir posição e inserir final, porque de qualquer forma, ao longo do código, se outras pessoas fossem usar essa minha biblioteca, a biblioteca tem que suportar caso a pessoa decida inserir na posição zero, que seria no caso o início, ou então ela vai inserir no final, só que a lista não tinha nenhum argumento anteriormente, então para não dar erro, ela vai chamar a função inserir início. O novo null elo fica null. Por que ele fica null? Porque eu já sempre presumo que o novo nó que eu estou inserindo ele vai ir para o final. Posteriormente eu vou testar se ele é o final, se ele não é o final, mas a princípio ele está sendo inserido no início, então o elo dele não é ninguém. Se o começo for igual a nulo, quer dizer que ele é o primeiro valor a ser inserido, então começo é igual ao novo nó e fim também vai ser igual ao novo nó. Então os dois ponteiros vão estar apontando para esse mesmo novo nó, que já tem o dado dentro e ele não tem elo nenhum. O novo nó elo vai ser o começo e o começo vai ser igual ao novo nó. Aí depois, posteriormente, o contador aumenta e o tamanho aumenta. Quando eu fiz a biblioteca pela primeira vez, eu não tinha colocado essa opção de tamanho mais. Isso foi uma necessidade que a gente viu depois ao fazer o jogo, porque tinham algumas funções em que, claro, tamanho nada mais é do que contador mais 1. O contador ele inicializa em -1 e tamanho inicializa em 0. A intenção do tamanho é mais para ficar mais legível, mais fácil de compreender o código, ao invés de eu ter que colocar vários contador mais 1 ou último mais 1 ou o que seja, eu utilizo o tamanho e ele já se basta por si. Depois a gente tem inserir posição.
ele vai testar se esse inserir posição, por exemplo, fosse a posição 0, que seria o começo da minha lista. Se não, se posição for igual a contador, contador sempre tem o número do último valor. Contador ele começa em -1, ele é como se fosse o último de lista vetorial. Então, ele vai estar sempre, ele não é um ponteiro nem nada do gênero, ele só é um inteiro. E ele só está contando a quantidade de valores que eu tenho na minha lista. Ele vai ser subtraído toda vez que eu removo um valor e ele vai ser adicionado toda vez que eu adiciono um. Como essa daqui é uma função de inserção, então ele aumenta. Mas nesse caso ele está testando somente se posição, que é aquele argumento que a função recebeu, é igual a contador. Porque daí, se for igual ao contador, quer dizer que é o último valor, então ele vai adicionar no último valor. Então ele já chama direto a próxima função que eu vou falar depois, que é inserir último. Aqui a gente tem inserir último. Começa do mesmo jeito. Os ifs eu acho que não tem muito porquê de explicar. Ele testa se o começo é igual a nulo, porque se o começo for igual a nulo, quer dizer que é o primeiro valor a ser inserido na função. Se não, fim ela é igual a novo nó e fim é igual a novo nó. E pronto, acabou. Aqui a gente tem a de impressão. A função de impressão, ela vai pegar auxiliar, que é o novo nó aqui que eu criei. Aqui a gente já tem um exemplo, que é o que eu estava falando antes, de que é quando ele não está recebendo nenhum valor. Nesse caso aqui é um outro jeito de fazer. Eu poderia tanto ter usado o construtor, que eu fiz lá em cima de nó. Então seria nó t ponteiro ox1 é igual a new nó que recebe valor. Poderia ser feito dos dois jeitos, no caso aqui não seria valor, seria começo. Mas poderia ser feito dos dois jeitos, esse aqui é só um jeito mais facinho de entender também. E enquanto o auxiliar não estiver apontando para ninguém, ele vai ficar lendo os dados que tem dentro de auxiliar. Então, o auxiliar começa apontando para o começo, aí depois ele vai para o elo, 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 e assim por diante até que o auxiliar esteja apontando para ninguém. Quando ele aponta para ninguém, ele retorna nada e volta. Agora a gente tem aqui remover início. Remover início tem uma lógica muito semelhante a inserir no início. Então, ele vai testar aqui se auxiliar ele vai primeiro atribuir auxiliar 1 é igual a começo. Se começo for igual a nulo, ele retorna falso. Se auxiliar 1 for igual ao final, então o começo é nulo e o fim é nulo. Por quê? Porque se auxiliar 1, que está apontando para começo, ele recebe exatamente a mesma coisa que começo, for igual a nulo, significa que a minha lista vai ficar vazia, ou que ela é vazia. Então daí eu preciso remover todo mundo. Aqui, remover posição. Ele vai receber o valor de posição. Tem que ser um valor menor do... Eita, ele tem que ser um valor maior do que 0. Ou então menor do que o contador. Se eu não me engano, esse if também está em quase todas as funções. Aí eu também posso explicar só uma vez qual é o objetivo. O objetivo desse if aqui é só para testar para caso a criaturinha que esteja usando essa biblioteca não vai fazer uma besteira e, por exemplo, colocar eu quero que remova o valor da posição -1. Ou eu quero que remova o valor da posição 30 e a lista só tem 10 valores. Então, para esse tipo de coisa, tem esse if, ele vai retornar falso direto e a pessoa não vai conseguir concluir a ação. Se posição for igual a 0, então é remover início, o que faz sentido, porque se é 0, a gente sempre considera qualquer vetor que começa a partir da posição 0. Então, se é 0, é a mesma coisa que remover início, então só remove início e acabou. Se não, se posição for igual a contador, então ele vai remover no final, é a mesma lógica do inserir posição. E agora, se não, aqui tem uma atribuição do i, eu não consigo voltar no PowerPoint, eu estou usando o PowerPoint para gravar e ele não deixa eu voltar no anterior, mas tem uma atribuição do i antes do do. Então, se i for igual à posição anterior, elo é igual ao auxiliar elo. Então, lá no começo lá do meu código, eu setei também anterior, próximo e um auxiliar. Aqui eu uso auxiliar 1.
Se anterior elo é igual a auxiliar 1 elo, então ele deleta auxiliar 1. Contador subtrai, tamanho subtrai e ele retorna verdadeiro. Que ele está fazendo aqui na verdade. Esse daqui ele é um do while, então ele vai executar isso daqui primeiro. Geralmente na primeira vez ele não vai bater, porque eu já testei se eu não me engano, nessa função aqui eu não consigo voltar para ter certeza, mas i é igual a zero, porque i é igual a começo. Começo não, início. Então daí ele vai começar em zero, e como eu já testei lá em cima, se ele é igual a zero, ou seja, se ele é igual a começo, aqui a primeira vez ele não vai bater. Ele vai bater a partir da segunda em diante. Então ele vai testar se o meu i é igual à posição, que começa no começo. Se não for, ele vai andando. O que ele está fazendo? Ele está contando um de cada vez. Como essa daqui é uma lista unicamente encadeada, eu não tenho como saber, não é como se fosse uma lista vetorial em que eu tenho uns valores. Então eu tenho que contar um de cada vez toda vez que eu for fazer uma remoção ou uma inserção. Então esse i ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5 toda vez que eu vou avançando um elo. Quando eu chego no valor que eu queria, ele vai remover aquele valor, vai setar o anterior como o elo do anterior como o próximo, e ele vai remover esse auxiliar, que era quem estava fazendo essa ponte entre os dois. Aqui a gente tem o remover final, que também é a mesma lógica de todo o restante que a gente estava fazendo aqui até agora. Então, se fim for igual a nulo, ele não tem como remover final, porque final é ninguém, quer dizer que a lista é vazia. Se começo for igual a fim, quer dizer que eu estou removendo o único valor da minha lista. Então, daí ele vai pegar, vai remover todo mundo, vai setar contador de novo e tamanho de novo. E aí agora a gente tem um while bem pequenininho. Esse daqui foi interessante, porque antes eu tinha feito um while muito grande. Esse fim elo, todo mundo ficava trocando de valor o tempo todo, e depois eu vi que isso não era necessário. E aí o while, ele diminuiu menos da metade. E aí acabou ficando, então, enquanto auxiliar um elo for diferente de nulo, ou seja, enquanto quem vem depois do auxiliar for diferente de nulo, ele vai setando o anterior é igual a auxiliar 1 e auxiliar 1 é igual a elo. E aí ele vai indo de novo. Por que eu uso o anterior? Porque eu quero deletar o auxiliar. Então eu preciso de quem vem antes dele para ser o meu novo fim. Essa função é remover final. Então quando eu deletar auxiliar 1, eu preciso dizer para o fim para quem é que ele aponta agora. Então daí é por isso que ele faz essa lógica junto com o anterior. Aqui temos a função contém item, ela vai receber um valor e vai checar se esse valor existe ou não dentro da minha lista. Como é que ela faz isso? Ela vai vagar por toda a lista. Esses whiles aqui também, eles seguem um padrão, eles são todos bem semelhantes. E vai ir vagando pela minha lista até achar o valor que eu estou buscando. Então, enquanto auxiliar 1 for diferente de nulo, não é que nem uma lista vetorial em que eu vou ficar contando se chega até o final. Nesse caso aqui não tem como eu colocar auxiliar 1 for diferente de fim ou alguma coisa assim. Então eu utilizo nulo. Enquanto auxiliar 1, se auxiliar um dado for igual a valor, então daí ele vai retornar true, que significa que contém o item que o meu usuário está buscando. Se não, ele vai avançando mais uma. E ele vai ficar avançando mais uma até ele cair fora do while, daí ele vai retornar falso. Embaixo aqui, a gente tem a obter item. Ele recebe como argumento um inteiro chamado posição. Então, obter item, ele vai obter o item na posição em que eu quero. Então, se eu quero saber qual é que é o valor na posição 5, a primeira coisa que ele vai fazer é testar se a posição 5 é uma posição válida ou se não é, e posteriormente ele vai fazer o resto. E passou. Agora tem, por fim, descobrir índice. Ele vai receber um valor do... Nesse caso aqui ele está de qualquer tipo. Por quê? Porque pode ser tanto uma struct, quanto pode ser um inteiro, quanto pode ser um char, enfim. E eu quero que ele retorne um número. Eu não falei da anterior, que ela possui tipo T. Por que ela possui tipo T?
porque ela vai retornar o valor que eu quero de acordo com a posição, e o meu valor pode ser qualquer coisa. Uma coisa interessante desse Obter-Item que eu queria ter falado antes de passar para descobrir índice é que ele usa outra coisa que a gente não viu em sala, que é o throw. Era um problema que eu estava tendo, porque não tem como eu colocar para essa função, caso ela não ache ninguém, retorne nulo. Por quê? Porque essa função ela recebe como tipo o tipo de quem está chamando. Então, por exemplo, se eu tenho, depois no main a gente vai ver funções não, variáveis do tipo peça, e aí eu quero que alguém do tipo peça execute essa função, ele vai atribuir obter item como do tipo peça. E nulo não é do tipo peça, nulo é do tipo inteiro. Então, dessa forma, eu não consigo colocar um retorno que não seja do mesmo tipo de quem chamou a minha função. Para isso, eu consigo colocar um throw. É uma solução que eu achei na internet, eu não achei nenhuma que fosse melhor do que ela. Então, ela só vai jogar saiu do escopo, saiu do tamanho que eu queria. Então, retorna, ele escreve nulo. Agora, descobrir índice. Eu vou jogar o valor, ele vai ficar contando até ele achar qual é que é o número. Aqui está o restante da descobrir índice, ele vai indo, tuc, 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 e depois ele vai retornar o númerozinho do i, onde é que foi que o i parou. Aqui é só uma passagem. Na real, isso daqui era para ser um vídeo, mas eu já tô vendo que ele não vai tocar. Mas é só eu mostrando a lista vetorial, só passando por cima, porque depois o meu colega vai gravar explicando sobre a lista vetorial, mas é só para falar que fui eu que fiz essa parte aqui também. Ah, tá aí, ó. Agora ele toca o vídeo. Então só vai passando. Então é a mesma coisa que tem na outra: inserir, inicializar, obter item, conter item, descobrir item, imprimir, remover. As mesmas funções do mesmo jeito. Aí essa remover item não fui eu que fiz, foi o meu colega o Carlos que vai apresentar depois de mim. Depende da edição. Mas provavelmente ele vai estar tocando o vídeo dele depois do meu. Agora aqui é sobre as minhas contribuições dentro do main. Como eu fiquei mais com a parte das listas, eu fiz a Lu e boa parte da lista vetorial, menos uma função da lista vetorial, o restante foi eu que fiz. Então ficou mais pro Carlos fazer a parte do jogo de dominó. Então pegar a biblioteca que eu fiz e implementar em formato de dominó. Então aqui eu tô falando algumas das minhas contribuições que eu fiz dentro do jogo. Essa partezinha aqui eu tinha só setado, então é struct peça, inteiro cima, inteiro baixo, então vai ser o nome da peça, por exemplo, o nome da peça é peça. E aí vai ter peça ponto baixo, peça ponto cima, e vão ser dois valores do tipo inteiro. Essa parte de construtor vai ser a mesma coisa que era o construtor do nó anteriormente. Aqui é uma coisa muito legal, que eu precisava colocar, praticamente eu só roubei esse trecho do bem só pra falar disso, que eu achei muito bacana, porque o que acontece? Como eu tô dando cout de alguém do tipo peça, voltando pro começo, o que ocorre aqui? O cout, ele é para valores, ou melhor, tipos, como caractere, inteiro, float, double e etc. Cada um deles tem a sua própria adaptação para como é que o cout vai interpretar eles. O inteiro ele já é um pouco mais autônomo. Ele é um valor só, pronto, acabou. Agora os demais eles têm uma adaptação para que eles possam ser printados na tela. Por conta de quê? Por conta que eles são mais de um valor. Peça também é mais de um valor. Nesse caso, peça tem ponto baixo e ponto cima. Então, quando eu só mando direto um cout, que era o que a gente viu até agora na minha biblioteca, era só, por exemplo, imprimir. Dá só sdd cout, abre ali o operador, valor, auxiliar ponto dado. Auxiliar ponto dado, nesse caso, seria a minha peça que eu quero imprimir. E auxiliar ponto dado não está prevendo que possui parte de cima e parte de baixo, até porque essa não é a função da biblioteca. Essa é a função de quem vai estar implementando. Então, essa daqui é uma adaptação para que toda vez que eu dê um cout
e seja alguém do tipo constante peça com a referência de um valor, quem está chamando, isso daqui é um escopo que sempre existe dentro da biblioteca std, vai ter essa função lá dentro, só que no caso ela não vai estar prevendo alguém do valor constante, peça, que recebe a referência do valor. Então, quando bater essas características, esses argumentos, ela não vai pegar padrão, ela vai pegar a minha, que é essa daqui. E aí o que ela faz? Ao invés dela só imprimir estranho, ela vai imprimir direitinho. Esse OS eu não sei dizer exatamente, estava lá como escopo de como é que você tem que fazer. Eu sei que significa output stream ou outstream. E aí ficou bacaninha, porque daí ele abre os chaves, ele coloca o valor parte de cima, fecha para o outro lado, como se fosse uma pecinha de dominó lá na vertical, e valor parte de baixo e fecha o cantinho. Então depois, quando provavelmente vai ter os prints do jogo no relatório, ele imprime bonitinho. Ele não imprime bonitinho por conta de uma função que a gente fez no restante do código. Ele imprime bonitinho por conta que a gente fez um overload de operator desse daqui do set. A mesma coisa funciona para operador de igual, então comparar se uma peça é igual a outra, e diferente. Eu não tinha certeza se eu tinha colocado no... e eu não estava afim de ficar varrendo toda a lista vetorial e todo o LUI para ter certeza se eu tinha colocado ou não de comparação e de diferença. Se eu não me engano, de comparação eu utilizei, de diferença não. Porque daí eu utilizei o de comparação para comparar auxiliar um a valor. Auxiliar um ponto dado a valor. Então daí eu precisava de uma adaptação para esse também, senão o compilador reclamava. Então nesse aqui, esses dois argumentos aqui que a função booleana recebe, seriam as mesmas que recebesse toda vez que fosse executar um igual. Ele vai receber duas funções e vai comparar elas. Só que como peça tem ponto baixo e ponto cima, que nem eu falei antes, então ele precisa comparar a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo. Ou então, nesse caso aqui, ele compara tanto a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo, quanto como se uma das peças fosse invertida. Então, se essa parte de cima é igual a essa parte de baixo, e se essa parte de baixo é igual a essa parte de cima. Que daí só quer dizer que ela está invertida, mas de qualquer forma as duas são a mesma peça. E em peças de dominó, esse daqui faz sentido, por isso que ele está dentro do main. Porque não existem peças iguais. Então não vai ter uma em que o 1 está em cima e o 6 está embaixo, outra que o 6 está em cima e o 1 está embaixo. Isso não existe em um tabuleirinho de dominó. Então, por isso que existe esse ou e essas duas formas de testar. O operador de diferente, ele ficou muito mais simples, porque é só eu colocar um de diferença em cima do de igual, da mesma forma que ele funciona normalmente. E, por fim, esse daqui é um exemplo só de cores que eu coloquei ao longo do jogo. Então, depois dos prints do jogo, vai dar pra ver que tem várias corzinhas em muitos lugares. E isso fui eu, porque eu gosto de mexer com código ANSI. E eu coloquei vários tipos de corzinhas. Então vai ter azul ciano, amarelo e roxo. E vermelho. Ao longo do código, esse daqui é só para mostrar que eu sei o que é isso, eu sei como é que ele funciona. Se parar o código no meio do jogo, ele vai deixar o teu terminal roxo, ou ele vai deixar o teu terminal amarelo ou azul, dependendo de onde é que foi que você parou. E é isso. Né? Bom, vamos para a explicação do nosso vetor. O nosso vetor ele tem um tamanho máximo de 28 peças, né? Porque é a quantia de peças que se usa num dominó. Eu vou tentar explicar de uma forma mais detalhada o que está acontecendo aqui na parte do vetor. A parte do main eu não vou detalhar muito, porque como muitas das coisas têm ligação com as outras bibliotecas, então eu explicar exatamente o tamanho aqui, eu teria que ficar vindo e voltando várias vezes, explicar o que está acontecendo aqui. Então aqui talvez não seja tão detalhado igual seja neles separados, tá? Então vamos lá. A gente fez o nosso template, nosso struct.
Temos o nosso vetor que recebe o tamanho máximo, que é de 28 peças. A gente criou o nosso último, o nosso aus e o nosso início, tá? E temos também eles aqui separadinhos para ficar mais fáceis de estar utilizando durante a parte aqui de baixo, para ficar mais bonitinho, ficar mais organizado. Então a gente deixa eles aqui arrumadinhos, alinhadinhos, e não precisa ficar criando void, iniciar, tudo aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Quais que a gente vai estar usando aqui embaixo, na nossa parte do vetor? A gente vai ter o nosso inicializar, a gente vai ter o nosso inserir no início, inserir posição, inserir no final, remover posição, remover início, remover no final, obter item, o nosso count item, o nosso descobrir índice, imprimir, get último, remover item e tamanho. Então a gente vai estar utilizando todos esses caras aqui na parte do nosso vetor. Vamos começar pelo início. Vamos lá. Inicializar. O nosso vetor, ele inicializa com o início no zero. Então ele já começa na casa zero. O nosso último, ele começa no menos 1, porque ele tem que começar vazio, né? O nosso último campo tem que estar vazio no nosso vetor. E o aux está no zero. Vamos lá. Inserir no início. Como é que a gente vai inserir no início? Inserir no início, a gente vai receber um valor do tipo t. Então ele pode ser qualquer tipo, pode ser um char, pode ser um int, float e etc. A gente faz algumas verificações. Qual que é a primeira verificação que a gente faz? A gente descobre se o último ele é maior ou igual ao tamanho máximo, menos 1. Então a gente primeiro tem que descobrir se o nosso vetor não está cheio, né? Porque se o nosso vetor está cheio, não tem como a gente estar inserindo nada dentro dele, nem no início. No fim é a mesma coisa, a gente sempre vai fazer essa comparação para descobrir se o nosso vetor não está cheio, tá? Então, se ele estiver cheio, não tem como inserir. Seguindo para baixo, if último igual a menos 1. Tá. Então, se é essa opção, significa que o nosso vetor está vazio, né? Se a nossa última posição é igual a menos 1, o nosso vetor está vazio. Então, o nosso vetor no índice 0 recebe o valor inserido. E último mais para aumentar o tamanho do vetor. E retorne true. Se não, ele vai pegar o nosso i igual ao último. Então ele vai pegar o nosso valor que está na última posição e vai verificar se o nosso i, que é o nosso valor da última posição, é maior ou igual a zero e menos menos, né? Que é para ficar voltando para trás. E o nosso vetor i mais 1 é igual ao vetor i. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ficar voltando para trás aqui. Então ele sempre vai ficar voltando o nosso índice, conferindo de 1 em 1 e aumentando, tacando o valor do último para frente. E quando ele achar, ele vai inserir o nosso valor, que está aqui. Então o nosso último mais vai aumentar o tamanho do nosso vetor. Aumentando o tamanho do nosso vetor, o vetor 0 é igual ao valor. Então a gente vai conseguir finalmente inserir no começo. Então aqui ele vai conferindo e vai andando de casa em casa até ele chegar no nosso 0. Chegou lá, ele coloca o valor, tá? Então, para inserir no começo é isto. Inserir posição. O que a gente vai precisar para inserir na posição? A gente precisa de um valor e a gente vai precisar de uma posição, né? Para colocar na posição. Primeiro a gente faz algumas verificações, que são o último, ele é maior do que o tamanho máximo, menos 1, então o nosso último, ele é maior do que a posição máxima, menos 1. Tá, se for, já dá
Errado. A nossa posição ela é menor do que zero, então a gente está tentando colocar um valor fora do nosso vetor, tipo para o lado de fora, antes do zero. A gente está tentando adicionar essa posição depois do nosso último mais um. Então ele verifica se o que a gente quer inserir, a posição está dentro do nosso vetor. E returne false se for uma dessas opções. Então seguimos. If a posição é igual ao início, se a posição é igual ao início, returne inserir no início. O inserir no início vai estar ali para baixo. Inserir no início e o valor. Então vai inserir o valor no início. Se não, ele vai fazer o nosso loopzinho. Normalmente as pessoas fazem esse loop usando o while, mas eu gosto mais do for. Então a gente vai fazer i é igual ao último. Então ele vai fazer a nossa conferência do último do vetor para trás. Ele vai voltando, vai fazendo a verificação igual foi feita aqui na parte de cima, né? Só que aqui ele quer chegar no zero e aqui ele quer chegar na posição que a gente escolheu. Então, por isso que aqui a gente usa como parâmetro a posição, né? Diferente da parte de cima que a gente usa como parâmetro o zero, que é o nosso objetivo. Então, ele vai fazer o mesmo esquema, vai olhando do último e vai voltando de um em um. O vetor i, que é a última posição, aumenta a 1. Então, aí ele faz vetor i, ele vai pegar a posição que ele está e vai tacar para cá. Então o nosso vetor vai sempre mudando vai indo para o ladinho, o nosso tamanho do último. Depois que ele consegue alcançar isso aqui, ele faz um último mais para aumentar o tamanho do nosso vetor, já que todo mundo se deslocou um para a direita, né? Ele vai aumentar o tamanho do vetor e vai adicionar isso aqui, vai adicionar o valor na posição que a gente chegou e dá um return true, tá? Próximo. E inserir no final. Primeiro a gente verifica se não está cheio. Não tem como inserir na lista cheia. Então, se a lista está cheia, já dá erro. A gente vai pegar o vetor último mais 1 igual a valor. Vai aumentar o tamanho do vetor, vai aumentar mais uma casa do vetor e vai fazer o último mais mais. Pronto, conseguimos armazenar o valor do último. Remover posição. Remover posição vai precisar de uma posição. Ele vai fazer primeiro uma verificação se a nossa posição está dentro do vetor. Então, se a nossa posição não é menor que zero ou se a nossa posição não está para frente do último. Se tiver em uma desses dois casos, dá erro e não vai. Faz a mesma verificação de tudo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa posição. A nossa posição tem que ser menor do que o último, porque a gente sempre faz a conferência do último para o primeiro. A gente vai indo do último e vai voltando conferindo de um em um até chegar na posição. Fez isso aqui, né? Foi voltando de um em um até chegar. Vetor i é igual a vetor mais 1. Isso vai aumentando enquanto não chega. Então a gente vai pegando o último e vai tacando para o lado. Chegando lá, a gente vai fazer um último menos menos. Por que o último menos menos? Porque a gente vai remover posição. Então o tamanho do vetor ele vai diminuir, correto? Como o tamanho do vetor vai diminuir, a gente também diminui um último menos menos. Return true. Removemos da posição. Remover do início. Bom, para remover do início, a gente vai ver último é igual a menos 1. O que é isso aqui? A gente vê se o nosso vetor tem alguma coisa dentro. Porque se o nosso último for igual a menos 1, significa que a nossa lista está vazia. Então não tem como remover no início. E vamos lá para o for de novo. For, o nosso i é igual a 0. O nosso i tem que ser maior do que o último, que a gente sempre vai fazer do último e vai voltando. E mais. Vetor i. Então, vetor 0 é igual a vetor i mais 1. Então, a gente vai indo de casinha em casinha, conferindo. Quando a gente consegue remover ele, quando a gente consegue fazer a parte aqui, da nossa verificação e encontrar ele, a gente faz um último menos menos
a gente consegue diminuir o nosso vetor. A gente vai pegar o cara que está na casa da frente, vai achar ela, vai pular para a casa do lado, chegando na casa do lado, consegue diminuir o nosso último. Quer dizer, a gente não vai diminuir o último, a gente vai diminuir o primeiro, mas a lista vai ficar menor, né? Remover no final é o mais fácil que tem. Primeiro ver se a lista não está vazia. A lista não estando vazia, a gente faz um último menos menos, que já vai tirar o cara que está na última posição. Obter item. Para obter item, a gente precisa da posição. Quais são as verificações necessárias? Se a posição não é maior ou igual a zero. Então aqui, se a posição for maior ou igual a zero e a posição for menor ou igual ao último, então a posição está dentro do nosso vetor, retorne vetor posição. Né? Então a gente consegue achar dentro do vetor a posição. Se ele não está lá dentro, não vai encontrar. Certo? Contém item. Vai receber um valor. Tá. Ele vai começar aqui com o início. I é igual a início. E vamos lá. A gente vai ter um while. Né? Se o nosso I for menor ou igual ao último, então se o nosso início, deixa eu só ver se não vou me perder, não me perdi. Se o nosso início for menor ou igual ao último, ele vai seguir o loopzinho aqui. Ele vai fazer, se o nosso vetor I, que começa sendo o início, que é o zero, é igual ao valor, retorne true. I mais mais. Certo? Se não, retorne false. Tá. Bem simples também. Contém item. Descobrir índice. Vamos lá. Descobrir índice. Ele começa do nosso início. Então, normalmente as outras verificações a gente fazia do final para o começo. Agora a gente está fazendo do final do começo para o último, né? While. Se o nosso I for menor ou igual ao último, ele vai fazer a verificação. Se contém o item. Se o nosso vetor I, que começa do zero, for igual ao valor, retorne true e mais mais. E eu acho que eu repeti, né? Eu falei a mesma coisa, mas é porque o de baixo faz a mesma coisa. Só que a gente vai usar eles em situações diferentes. Mas eles fazem a mesma coisa. Esse menos 1 aqui vai ser bem importante na hora que for usar lá no jogo. Tá? Então é isso. Eles têm a mesma lógica, só que aqui retorna false e aqui retorna menos 1. Tá. Imprimir. Ele vai receber o nosso I, que vai ser o nosso vetor na posição I. E ele tem que ser menor ou igual ao último. Então ele vai fazendo a conferência, né? Ele vai fazendo o nosso loopzinho aqui do primeiro até o último. E vai fazer um cout do nosso vetor do I até o nosso final, até o nosso último. Tá? E último, mas não menos importante, remover item, que vai receber o nosso valorzinho aqui. Remover item. Int index igual, é um nome genérico, igual a descobrir índice. Descobrir índice está aqui em cima, tá? Então ele vai usar esse rapaz aqui. Então, int index é igual a descobrir índice, valor. Se o nosso index for diferente de menos 1, se o nosso index for diferente de menos 1, ele vai colocar aqui o nosso index. Certo? Se não, vai dar falso. Tá? Então, essa é a parte do vetor. Perfeito. Agora a gente vai explicar a parte do main. Ele fica um pouco mais superficial do que a explicação do Lui e a do vetor, porque elas por si só você consegue toda a explicação delas dentro delas, né, do que elas estão fazendo.
E a parte do main, ela usa muito as duas, entre aspas, bibliotecas. Então vai ter muitos momentos que vai ter tipo monte, ponto, iniciar, e que você só vai saber como funciona o iniciar dentro do LUI aqui, por exemplo, tá? Então isso aqui vai ter várias vezes, então fica um pouco meio que por cima, mas eu vou tentar explicar um pouco da lógica de como está funcionando as nossas bibliotecas dentro dos operadores que a gente criou e como é que está o funcionamento aqui do jogo em si. A primeira coisa que a gente fez é a forma da gente conseguir criar a nossa peça, né? A peça do dominó, ela tem a parte de cima e a parte de baixo. Então a gente foi necessário criar esse struct aqui na parte do main para poder criar a peça. Então vamos lá. Tem a parte de cima e a parte de baixo do nosso struct. Criamos inicialmente as nossas duas peças com valor zerado, né? Não tem nenhum valor nas nossas duas peças. Isso aqui a gente vai utilizar durante o código para a gente poder atribuir os valores nas peças, o valor de cima e o valor de baixo. A gente vai estar usando os nossos ints, int c e int b, para poder dar os valores, né? É um construtor, a gente vai para conseguir estar colocando os valores dentro das peças. E inverter a peça é uma coisa extremamente importante na parte do layout, principalmente. Na hora de mostrar o jogo em si, para conseguir inverter a posição dos números e na hora que executa o jogo as peças conseguirem ser mostradas na ordem e não ficarem com os números errados na hora de aparecer na tela para a pessoa. Então a gente tem um int temp que não tem nada, ela vai receber o valor de cima, o valor de cima recebe o valor de baixo e o valor de baixo vai receber o que antes era o valor de cima. É uma lógica bem simples de inversão e é isto. É dupla, ela vai ser necessária quando as peças tiverem valores iguais. Por exemplo, o nosso 6,6, então isso aqui vai ser necessário. E temos esses três rapazes aqui, que são bastante importantes para conseguir fazer funcionar o jogo. Esse primeiro rapazinho aqui é a única forma da gente conseguir imprimir os dois valores ao mesmo tempo. O nosso cout, né? O nosso jogo conseguir receber dois valores e imprimir os dois valores. Então a gente usa o nosso, eu posso acabar falando errado, o string, não sei, e o nosso operator, e a gente vai receber o valor da peça. A gente está usando aqui esse rapazinho aqui e os valores das peças. Então, quando for aparecer na tela, eles vão aparecer assim, com esse formato. Vai aparecer o valor de cima e vai aparecer o valor de baixo. É a única forma da gente conseguir criar a nossa peça de dominó, porque senão não tem como. Aqui é uma forma da gente conseguir fazer algumas comparações das peças na hora de estar jogando as peças no campo. Então ele vai fazer a conferência da peça 1 com a peça 2. Peça 1 seria já a peça inteira, né? A peça montada com um valor de cima e um valor de baixo. Então ele vai fazer as conferências do valor de cima da peça 1 com a da peça 2, a conferência do valor de baixo da peça 2, da peça 1 com a peça 2, a de cima com a de baixo, a de baixo com a de cima. Uma lógica bem simples para estar fazendo a comparação das peças. E aqui ele vai retornar que não que as peças não têm nenhuma ligação, né? A peça 1 igual diferente da peça 2, só que tem algo diferente aqui, para dizer que elas não têm ligaçõezinhas, certo? Então isso aqui tudo é só para estar criando as peças e as formas que elas vão funcionar no jogo para conseguir receber os valores, tá? Aqui mesmo começa a lógica do jogo. Criar monte. Criar monte, no caso, seria criar as 28 peças, né? A gente vai usar o nosso LUI. Então, o nosso iniciar, ele está no LUI. Então, a explicação mais detalhada dele será quando for explicado o nosso LUI. Então, monte.lui, ele vai receber
as nossas peças. Aqui é a criação de peças no formato de matriz. Então vai ter o nosso for int i, que começa do zero. Ele vai até 6 e mais. E o nosso for j, que recebe o valor de i, que inicialmente é zero, e vai até 6. Então a peça começa 0, aí ela vai até o 6, sobe para cima, aqui vira o valor de 2, começa o loop de novo, assim para conseguir construir as peças de forma exata, igual é num dominó. Então, quando chegar na peça 3 aqui, vai ser a peça 3 aqui. Quando chegar na peça 4 aqui, a peça de baixo vai ser a peça 4. E aí fica igualzinho às peças do dominó. Aqui é onde vai ser armazenado o valor, aqui em peça, nesse pezinho, ele vai ter o valor de IJ. E vai ter aqui um monte ponto inserir último, porque é a forma que a gente vai estar inserindo as peças. Esse aqui é o P, que é a peça, e aqui está o monte, tá? Vai retornar um monte. Então, o monte já tem as nossas peças criadas. Tá, distribuir peças. Como é que a gente faz a distribuição de peças? A gente vai usar as nossas bibliotecas ULUI, e a gente vai receber o monte, e a gente vai usar a nossa biblioteca da lista, que no caso é a biblioteca do vetor, só que o nome dela aqui está lista, aqui em cima está vetor, lista, peça, vai receber a mão do jogador e o número de peças. Esses valores aqui são recebidos lá embaixo. Eu vou descer depois para dar uma mostradinha como é. Na verdade eu vou até descer, ó, distribuir peças, a gente vem aqui para baixo e tá aqui, ó, distribuir peças, ele vai receber um monte, vai receber a mão do jogador e vai receber o número de peças, tá? Então imprimir mão vai fazer a mesma coisa, então todas elas têm esse mesmo esquema, que ele pega o que está aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Distribuir peças. A maioria das coisas que eu uso é o for. Normalmente as pessoas gostam de usar o while, mas eu gosto do for, tá? Como é que a gente faz para distribuir as peças? A gente vai começar com o nosso i sendo zero e o número de peças. Então, o nosso número de peças são 28. Então, a gente vai fazer o nosso loop até chegar nas 28 peças devidamente distribuídas. Se o nosso monte ponto tamanho for igual a zero, ele para, tá? Peça, que está usando nosso rapazinho aqui de cima. Deixa eu só onde eu cliquei. Peça comprada. Então ele vai receber peça comprada é igual a um monte ponto obter item. Vai usar a nossa biblioteca da lista do Lui. Ele usa a nossa biblioteca do Lui para obter o item, tá? Monte.remover início também usa a nossa biblioteca do Lui. Então, esse aqui é para poder estar removendo do monte a peça que foi distribuída, né? Elas vão ser distribuídas e depois de serem distribuídas, elas vão ser retiradas do monte. E depois, mão do jogador, ponto inserir no final, recebe a peça comprada. Então, a peça que a pessoa compra vai ser inserida na mão do jogador. Bem simples de inserir na mão do jogador. Deixa eu deixando eles fechadinhos assim. Acho que fica mais fácil no final de ver como é que tá tudo isso aqui. Aqui é só fechar o struct. Pronto. Então, aqui, imprimir a mão. Como é que a gente faz para imprimir a mão do jogador? A gente vai usar a nossa lista. Então, a gente vai usar a nossa biblioteca de lista. Algumas coisas delas estão aqui. A mão do jogador, int e o nosso jogador, né? Esse aqui é só um cout normal. Para falar cout jogador, vai falar qual o jogador e a mão dele. Então, isso aqui, independente do que aconteça, vai aparecer na tela quando mandar o imprimir mão. For começa sempre do índice 0 e tem que ser menor do que a mão ponto tamanho. Então, ele vai até o tamanho máximo que tem na mão do jogador e mais até chegar nesse tamanho.
Então ele vai mostrar toda a mão do jogador. C Alt, mão do jogador I, então ele vai fazendo um loopzinho aqui para conseguir mostrar a mão do jogador. E aqui para poder pular a linha. Perfeito. Fechou. Imprimir na mesa. A gente vai usar nosso LUI e a gente vai usar a mesa, né? C Alt normal para dizer que está mostrando a mesa na hora de executar. Se a mesa ponto tamanho for igual a zero, a nossa mesa está vazia. Então não tem nada na nossa mesa e vai, né, mostrar que a nossa mesa não tem nada. Se não, mesa ponto imprimir vai mostrar o valor que tem na mesa, né? Isso aqui é só para deixar bonitinho também. Então, perfeito. Mostramos a nossa mesa. Comprar peça. Vai usar a nossa biblioteca do LUI e vai usar a nossa lista. Vai receber o monte e a mão do jogador. Tá? Se a mão do jogador tiver um tamanho igual a zero, o monte está vazio. Então, a gente não consegue comprar a peça. Então, vai dar um return false. Então, tem que ter alguma coisa dentro, no tamanho do monte tem que ter alguma coisa. Então, vamos para baixo. Peça, comprar peça é igual a monte.obter item. Vai usar a biblioteca do LUI, né, para conseguir lá dentro obter o item. Monte.remover do início. Então a gente vai remover do nosso monte a peça. Mão e inserir no final peça comprada. Vai inserir no final na mão do jogador. Então isso aqui é só para a gente conseguir inserir na mão do jogador. Então quando ele comprar, na hora que a gente for executar o jogo, quando for necessário comprar, vai aparecer na última parte do índice da mão do jogador a peça comprada. E está dizendo aqui, o jogador comprou, vai mostrar a peça e fechou. Então, para comprar a peça também é bem simples. Pode jogar. Aqui é para verificar se o nosso digníssimo jogador pode jogar a peça na mesa ou não. Tá? Ele vai receber a nossa peça, vai usar o nosso LUI, vai usar a mesa, vai usar o lado para conferir se vai poder, se tem a peça ou se não tem a peça. E o nosso inverter tão importante que está lá em cima, que ainda não foi usado. Tá? Tudo começa zerado e conforme for acontecendo as coisas aqui, esses valores serão utilizados ou não. If mesa ponto tamanho igual a zero. Lado é igual a zero, retorne true. Tá? Então a gente começa vendo ali a mesa, né? Antes de começar a jogar as peças, a gente vai usar a verificação de ver como é que está a mesa. Então aqui tudo começa aqui zeradinho. Peça, peça, ponta esquerda é igual a mesa, ponto obter item. Então vai ter que obter o item que está na mesa, ponta esquerda. Então ele vai ter que obter o item, a peça que está na mesa, e vai ter que obter o item que está na mesa do lado direito, né? Ponta direita igual a mesa, ponto obter item, até para poder organizar na hora de distribuir na mesa se a peça vai ir para a direita ou para a esquerda da mesa. Mesa.contador. Vamos lá. Se a nossa peça de cima for igual à nossa ponta da esquerda de cima, lado igual a zero, e inverte true. Então a gente vai ter que inverter a peça, certo? Se a peça de cima e a outra peça de cima for igual, a gente vai ter que inverter ela para a gente conseguir colocar a peça no campo. Se a nossa peça de baixo for igual à nossa peça de cima, a gente não precisa inverter a peça na hora de colocar, a gente só coloca a peça. Da mesma forma, se a peça de cima for igual à peça de baixo, a gente não inverte e consegue colocar ela certinho. E a última, se a peça de baixo e a peça de baixo for igual, a gente vai ter que inverter a peça para poder colocar ela no campo
E aí a gente consegue ver se a gente consegue. Se não cumpre com nenhum desses casos aqui, a gente não consegue jogar a peça. E aí vai ter que comprar. Fechou. Main. Agora a parte do jogo em si, né? A gente vai usar o nosso LUI, a gente vai usar a lista e o LUI para a parte do monte, a lista para a mão do jogador 1, a lista mão do jogador 2, claro, poderia ter aqui lista, lista, ponto, peça e criar o jogador 3 e o jogador 4. Poderia fazer isso? Poderia. Mas a gente acabou deixando só por 2 aqui. Aí teria que criar aqui e criar aqui. E as demais coisas para conseguir ter mais do que 2 jogadores. E aí ficar um jogo normal. Mas optamos por deixar só 2 jogadores, tá? Então aqui a gente vai atribuir as bibliotecas que a gente vai usar para cada um desses rapazes aqui. E aqui está na hora de iniciar. Monte.iniciar. Ele vai usar o nosso LUI para iniciar o nosso monte. Mão do jogador, como você pode ver, quando eu vou colocando aqui em cima, ele vai fazendo as suas ligações com as partes de cima do código que eles foram utilizados aqui em cima. Então vai ser mesa.instanciar, esse também é do LUI, o inicializar é da lista, no caso que é do vetor. Monte igual a criar monte, esse criar monte também está no LUI, ele vai ser explicado mais detalhadamente quando for explicado o LUI. E aqui o distribuir peças, que está aqui, que eu já expliquei a lógica. Ele vai pegar um monte, vai pegar, que está aqui, a mão do jogador 1 e vai dar 7 peças para ele. Mesma coisa do jogador, do outro jogador 2. Vai pegar um monte, o jogador e 7 peças. Distribuição inicial, vai mostrar na tela. E imprimir a mão. Então o jogo começa usando imprimir a mão, que está aqui, vai imprimir a mão do jogador 1 e a mão do jogador 2. Int jogador atual é igual a 1. Isso aqui só não está sendo utilizado em momento nenhum por enquanto. Vai ser utilizado depois ali embaixo. Então eu só instanciei aqui com o valor de 1, false e false. Primeiro movimento feito, não teve. Alguém ganhou? Ninguém ganhou. E jogador 1, jogador atual, eu deixei como 1. Tá? Isso aqui é pra gente, isso tudo até aqui. Passou o turno não. Isso aqui é para ver se algum dos nossos queridos jogadores começou com a peça 6-6, tá? Como são só 2 jogadores, então a gente usou só esses 2 caras aqui, mas se tivesse o jogador 3, o jogador 4, teria que criar mais um desses aqui. Existe um mundo no qual nenhum desses 2 começa com um 6-6, mas se tivessem os 4 jogadores, provavelmente alguém ia começar com o 6-6 e aí ia seguir certinho, tá? A verificação aqui está sendo só para os 2 jogadores. Então vamos lá. Índice 661 é igual à mão do jogador 1. Então vai pegar a mão do jogador 1, vai descobrir o índice e procurar dentro do índice o nosso 66, que é esse rapazinho aqui. E a mesma coisa do nosso jogador 2. Descobrir índice, vai procurar o 66, que é esse rapaz aqui. Se o índice 66 for diferente ou igual a -1, vai retornar jogador 1 tem o 66 e começa. Então, fez a verificação. Se ele tinha o número, ele começa jogando. Vai dizer mão do jogador 1, remover posição 66. Então, vai remover da mão do jogador 1 a peça 66. Inserir no início. Então, a gente vai inserir no início da mesa a peça 66, que é a peça aqui de cima. E
passou a vez para o jogador 2 e primeiro movimento é igual a true, que é o rapazinho que estava falso aqui. Agora é true, já teve a primeira jogada feita. A mesma confirmação e conferência é feita para o jogador 2. Se ele começar, vai avisar, o jogo vai dizer que o jogador 2 começou, vai tirar a peça da mão dele, vai inserir a peça na mesa, passar a vez para o jogador 1 e avisar que deu certo. Se nenhum dos dois tiver, ele vai mandar um Alt, ninguém tem, jogador 1 começa. Então, se nenhum dos dois caras tem a peça, o jogador 1 começa, jogador atual é igual a 1. Então, o jogador 1 começa a jogar o jogo. Primeiro movimento feito, false, porque ninguém tinha começado. Agora o jogador 1 começa a jogar. Eu consigo fechar essas coisinhas aqui também? Não consigo. Perfeito. Primeira movimentação feita, levando em relação que um dos dois tem o nosso 6. Após o primeiro jogar o 6-6, vai imprimir a nossa mesa, vai imprimir a mão do jogador 1 e imprimir a mão do jogador 2. Bem simples. Eu queria muito fechar isso aqui. Olha, eu consigo fechar, mas agora eu vou deixar aberto. Isso aqui, no momento, eu não vou utilizar. Então, a gente só deixou os dois falsos. Mas isso aqui é só para a gente conseguir passar o turno quando a gente não conseguir jogar, tá? Loop principal do jogo. Temos o nosso while. Enquanto ninguém ganhar, o jogo vai ser jogado, né? Até aqui, na verdade. Então vamos lá. Alguém ganhou? Não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar a nossa lista peça, vai usar a mão atual do jogador. Mão atual do jogador é igual a 1. Aí é que a gente vai ver qual jogador que está na vez, né? Mão do jogador 1 e a mão do jogador 2. Alt, vez do jogador. Jogador atual. Isso aqui é só para mostrar na tela. Vai imprimir a mesa. Vai mostrar a mesa. Imprimir a mão atual. E jogador atual. Então vai imprimir a mão dele. E vai imprimir quem que está jogando. Tá? Tá. Tentar encontrar jogada. A gente está começando isso aqui tudo menos um e false. Então ainda não estamos utilizando isso aqui. A gente vai utilizar aqui mais para frente, tá? Mas vamos pelo menos explicar o que está aqui. Índice jogável, lado jogado, se é o lado direito e esquerdo, e para a gente poder inverter a peça e encaixar ela no nosso tabuleiro, tá? Por enquanto ela começa falsa porque a gente não precisa inverter a peça. Vamos lá. A gente começa com o nosso 0. Mão atual do jogador. Então, para poder conferir toda a mão do jogador e o tamanho, né? Então, a gente vai começar do 0 e vai ver a quantidade de peças que tem na mão do nosso jogador atual. E mais. Peça teste. Mão atual, ponto, obter item. A gente vai obter o item que está na mão dele. Se pode jogar, peça teste, mesa, lado jogado e inverter. Isso aqui são algumas informações que vão ser pegas aqui. Então vai ter que ser feito as conferências. Deixa eu só marcar aqui. E vai ser utilizado na parte aqui de baixo também. Então vamos lá. Realizar jogadas ou passar, comprar/passar a vez. Vamos ver. If índice jogável diferente de -1. Passou o turno. Jogador atual -1 igual a false. Ai, tô com a garganta seca já de falar. Vamos lá. Peça. Vai usar a nossa peça lá de cima. Peça para jogar é igual a mão atual. Ponto. Obter item índice jogável. Então a gente vai verificar se a peça
da mão do rapaz, ela é jogável. Layout, jogador atual joga a peça. Então, se der tudo certo, ele vai jogar a peça. Tem que ter na mão do jogador, ele vai obter o item que está na mão do jogador e o índice jogável. Então ele vai mostrar a peça que o rapazinho jogou. Ele vai ter que remover da mão do jogador mão atual, ponto, remover posição e índice jogável. Então vai ter que remover da mão do jogador a peça que ele jogou. Se inverter peça, peça para jogar, ponto, inverter. A gente vai chamar a opção de conseguir inverter a ordem da nossa peça para aparecer bonitinha na tela. Se mesa ponto tamanho for igual a zero ou lado jogado for igual a zero, mesa ponto inserir no início. Então a gente confere se a nossa mesa está vazia e a gente insere no início peça para jogar. Se não, mesa ponto inserir por último peça para jogar. Então a gente vai inserir por último a peça que o rapazinho pegou lá. Então, ou a gente vai inserir ela no início da nossa mesa, ou a gente vai inserir ela no fim da nossa mesa. Então a nossa mesa ela é um vetorzinho assim, ou a gente vai inserir a peça aqui, ou a gente vai inserir a peça aqui. Ele vai só fazer a conferência de qual lugar ele vai jogar. Else vai mostrar aqui o jogador atual, vai mostrar qual dos dois jogadores jogou. Não tem a peça para jogar. Então, se não conseguimos jogar nem de um lado nem do outro, não conseguimos jogar a peça. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Comprar a peça. Se o monte ponto tamanho for maior que zero, então se no nosso monte tem peça, comprar peça. Monte e mão atual. Depois que a gente compra a peça, a gente vai passar o turno. Jogador atual, menos um false. Tá? Else. Monte vazio, jogador. Então o nosso monte está vazio. Jogador atual, passa a vez. Então se a gente chegou no nosso monte e não tem nada, vai ter que passar. Então ele vai... passou o turno, jogador atual menos um igual a true. Tá? Então a gente vai ter que passar a nossa vez. Aqui, passou o turno e passou o turno. Então, se o nosso jogador 1 passou o turno e o nosso jogador 2 também passou o turno, jogo trancado, ambos passaram sem peça no monte. Então, infelizmente, não tem peça no monte, nenhum dos dois consegue comprar, o jogo está travado e é isso. Resultado trancado. Vai imprimir a mão dos dois jogadores. E é isso. Alguém ganhou true. Então vai só finalizar o nosso loop aqui. Tá? E aqui, por último, para a gente verificar a vitória. Então, se diferente aqui, alguém ganhou e a mão ponto tamanho for igual a zero, alguém ganhou. Então, se isso e isso, alguém deve ter ganhado. Então, alguém ganhou, vai dizer que isso aqui é só um monte de enfeite, vai mostrar o jogador atual, vai imprimir a mesa, as peças que tem na mesa, vai imprimir a mão do jogador 1, imprimir a mão do jogador 2. Se não, alguém ganhou, vai passar a vez
jogador atual é igual jogador atual igual a 1. Então isso aqui serve para o jogador 1 e para o jogador 2. Então ou alguém ganhou ou vai ter que passar. Vamos para o teste prático do nosso jogo agora. Eu espero que esteja gravando tudo que eu falei, porque eu falei um monte. Bom, agora só trazendo algumas observações finais. Após aquele vídeo que eu já tinha gravado, foi feito alguns pequenos ajustes para deixar o jogo mais bonitinho, como foi informado pela Juliana. Então, o código em si, ele continuou o mesmo, só que foram feitos alguns ajustes agora para poder ter a corzinha que ela tinha mencionado anteriormente. Então, além do que já foi dito, ela adicionou as corzinhas e além disso, agora, para poder estar passando a vez do jogador, também foi adicionado uma nova opção para que cada rodada fosse pulada após pressionar o Enter, né? Então, depois que a pessoa clica em alguma tecla, ele consegue pular as rodadas. Então, eu vou mostrar na prática. Eu vou só passar pelo código de novo para mostrar como ele está o mesmo. Ele continua a mesma coisa, né? Só teve a adição agora das corzinhas que vão aparecer quando eu executar o jogo. Então vamos lá. Executando o jogo. O que foi adicionado foi a mão do jogador. Agora aparece o número. Mas e as corzinhas? Foi essa a atualização que teve, porque a Juliana acha que fica mais bonitinho. Então esse foi o pequeno ajuste que foi feito depois. Mas todo o resto continua como estava antes. Tanto o nosso Lui, que ela mostrou no vídeo, está aqui. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. O nosso Lui que ela explicou. E a parte da lista também continua a mesma coisa, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar como é que está a execução do jogo. Eu vou executar de novo. Eu vou voltar aqui para o main e vou executar de novo. Vamos lá. Ele mostra a mão dos jogadores inicial e ele mostra o que o jogador jogou. E para poder continuar, a gente tem que pressionar uma tecla. E aí ele já pula. Ele tem esse avançozinho aqui que fica sem nada para que fique melhor de ver como é que está sendo cada rodada. Se apagar esta linha de código aqui, ele não vai ter todo esse espaço, então todo o jogo vai aparecer na sequência tudo juntinho, mas assim eu também achei que ficou mais bonito e mais fácil de compreender. Então, conforme você vai apertando espaço, ele vai mostrando a rodada e a mão do jogador e a peça que está sendo jogada. Aí ele mostra aqui a mesa, tem um 000, ele vai jogar um 1, agora mostra aqui e assim por diante. Sétima rodada, oitava e assim por diante. Deixa eu ir até o final para mostrar. Perfeito. Aqui é o final. Ele mostra a mesa completa com todas as peças que foram jogadas. A primeira peça jogada foi a 0-0. Então, como pode ver, ele realmente está jogando peças conforme ele consegue. Então, ele joga tanto para a direita quanto para a esquerda. Opa, tanto para a esquerda da peça inicial que foi a nossa 0-0. Ele mostra a mão do jogador. A mão do jogador 2 mostra aqui. E aqui ele jogou, então ele foi o último a jogar, então a mão dele vai ficar zerada depois de jogar isso aqui. Então ele venceu. Mostra todas as peças. Mostra a última que ele jogou, que era 2-6, só que quando ele joga aqui, ela inverte. Então ficou 6-2. E vai mostrar a mão do jogador 1, que ainda tinha duas peças. E é isso aí. Mostra aqui a mão do jogador 1 com duas e a mão do jogador 2 vazia. Essa é a execução do nosso jogo. Foi feito só alguns ajustes de corzinha para ficar mais bonitinho e esse espaço aqui. Como eu disse, poderia apagar essa linha aqui e o jogo continuaria funcionando, só que ficaria um pouco mais
não mais feio, só que ficaria tudo bem na sequência. Eu acho que ia ficar um pouco confuso, mas funciona do mesmo jeito. Eu acho que aquele espaço fica melhor. E é isso aí, o nosso trabalho.